Volta com o Café com Notícia desta terça-feira, conversando com a deputada Daniela Ribeiro. E a partir de agora, você que estava ansioso para falar, ouvir sobre política, a gente vai tratar desse tema agora. Deputada, a última vez que a senhora esteve aqui, acho que foi logo no comecinho do nosso programa, a gente vai completar 3 meses amanhã, estava tudo às mil maravilhas na oposição. Mas agora já brotou aí pelo menos 4 candidaturas dentro da base de oposição, cada partido defendendo, puxando a brasa para a sua sardinha, digamos assim. Isso pode prejudicar a oposição e a senhora ainda mantém o entendimento de que pode haver esse consenso, pode permanecer essa união, dessa aliança que foi firmada a partir de João Pessoa, principalmente em Campina Grande, com a base da oposição unida para 2018? Eu acho que, acho não, eu tenho certeza e eu diria que essa é a melhor possibilidade de união. E a oposição precisa entender isso, porque no instante em que você divide, você enfraquece. Nós temos grandes nomes, graças a Deus, temos, vamos dizer, que nós temos um bom problema, que é ter nomes, né? Então, nós temos o prefeito de Campina Grande, temos o prefeito de João Pessoa, temos o próprio José Maranhão, né, do PMDB, Sim. senador, que se colocou também, aí tem se colocado, né, como nome. Enfim, temos possibilidades onde todos têm que entender que o projeto não pode ser individual, não pode ser pessoal. E na hora que isso é entendido, passa-se a entender que você vai levar um projeto político, um projeto de trabalho para a população, um projeto de governo, né, onde você vai atuar. E é necessário que aquele que tenha mais condições, e aí vamos dizer mais condições, nos critérios que forem decididos, né, sobre essa decisão. E aí, se for a avaliação de gestão, se for a pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, eu acredito que deva ser um conjunto de coisas que dê condição para que aquela pessoa represente o projeto da oposição e não represente a si mesmo. Por isso eu vou romper, eu vou ficar aqui porque eu vou votar, eu quero, né, ser candidato e o outro quero também. E, enfim, eu tenho toda certeza que vai prevalecer o bom senso e, acima de tudo, o interesse público do que o interesse pessoal. A base da situação, a base do governo e alguns analistas políticos já pregavam isso, de que seria impossível manter essa base unida diante de tantos interesses. E quer queira que não, já começa a aparecer isso. O PMDB lança a candidatura de Maranhão, Manuel Júnior já lança Ranieri Paulino como vice, de Cartacho, e isso incomoda um pouco o PSDB. Romero já defende arduamente que o PSDB deve ser o cabeça de chapa. Como é que deve conciliar tantos esses interesses diversos? Temos que pensar que há espaço para todos, né? Você tem que observar que esse ano é a eleição de 2 candidaturas assinadas, você tem espaço como vice, você tem espaço como o candidato a governador, você tem outros espaços também onde pode ser conversado, pode ser, acima de tudo, eu diria, se entender. Isso aí, eu não acredito que exista dificuldade. O que é importante é estar acontecendo diálogos, né? Isso é muito importante, encontros, onde se possa ir discutindo e cada um pode livremente fazendo o seu trabalho. Isso não é empecilho para nenhuma das partes. Eu acho e tenho toda certeza que tem espaço para todos, né, desde que haja essa compreensão de que devemos estar juntos, marchar juntos, caminharmos juntos para um projeto que seja vitorioso, mas, acima de tudo, vitorioso para a Paraíba, que representa aquilo que a Paraíba deseja, que é crescimento, que é desenvolvimento, que é compromisso com a educação, com saúde, e não picuinhas ou brigas políticas e que não sejam republicanas. Qual o critério que o PP defende para se manter essa aliança, para a escolha do nome para 2018? Você vê que a coerência do que eu falo, ela é expressa nas atitudes. Eu digo sempre que não adianta você dizer e você não fazer. Então, o PP, nós temos, meu pai é vice-prefeito da cidade de Campina Grande. Exatamente. Todo mundo sabe que Romero Rodrigues é pré-candidato a governador, mas, apesar disso, nós não entendemos de que isso é prego batido, né, e ponta virada, como diz a história. Nós entendemos que a construção tem que ser da oposição, que Romero, sim, é um grande nome e tem toda a condição para representar esse projeto, mas que deve se respeitar a união a partir, como já disse, de um critério que seja estabelecido, critérios que sejam estabelecidos, que os partidos de oposição participem desse momento, desse envolvimento,
e que se decida na hora certa, lá na frente, não agora, essa discussão não é para agora, lá na frente, quem vai ter condições, tem maiores condições de chegar para vencer esse projeto. Eu poderia aqui estar defendendo unicamente o nome de Romero, né? E eu não faria isso, o PP não faz isso, meu pai foi eleito como vice-prefeito, não foi eleito porque Romero vai sair com a perspectiva de forma alguma, e ele também tem esse mesmo entendimento, o partido tem esse entendimento, que o importante é que possamos estar juntos, fortalecidos, aglomerados a um único projeto. Deixa eu afunilar mais um pouco a pergunta. Ou não sendo possível essa união das oposições, o PP escolhe qual caminho? Não, aí eu, sinceramente falando, eu não acredito que não haja esse bom senso para se unir. Até porque, o que eu falo, com a divisão, o governo, ele termina tendo um benefício. Como é que a senhora vê essa aproximação de PMDB com o PSB, com o governador Ricardo Coutinho? Eu acho que isso, eu vejo muito assim como, vamos dizer, como o governo, como o governador, ele gosta muito de jogar, vamos dizer, vou usar um termo popular, de jogar para a galera. Então, assim, faz às vezes essas menções de elogiar, como daqui a pouco também pode dar a sua pancada e, infelizmente, muitas vezes nas suas palavras ele também sabe ser extremamente grosseiro, como tem sido, inclusive, com a oposição nessa discussão do fim do racionamento, utilizando palavras que não cabem a um governante, né, utilizar contra vereadores de Campina Grande, aliás, a própria Câmara por inteiro em Campina Grande, contra a posição e o posicionamento da oposição. Você vê, a gente tem que respeitar as posições e os pensamentos. A gente pode divergir, mas divergir com respeito. Então, do mesmo jeito que hoje o governador está elogiando, amanhã a gente pode vê-lo muito bem criticando e falando duramente contra o governador, o ex-governador e hoje senador José Maranhão. O prefeito Romero Rodrigues, de Campina Grande, pré-candidato ao governo pelo PSDB, não conversou nada com seu pai a respeito de... Não. Se prepara aí que abril está chegando, você pode assumir a prefeitura? Não houve nenhuma conversa acerca disso. O que existe, efetivamente, é que a gente pode dizer, nós todos somos aliados, isso é importante dizer, o PP, o PSDB e o PP, o PSDB e o PSD, aqui em João Pessoa, com o Luciano Cartacho. Então, fazemos parte do mesmo projeto. O PSDB está inserido aqui, bem como o PSD em Campina Grande, o PP também. Então, se fazemos todos parte de um projeto, você vai me ver em inaugurações aqui em João Pessoa, em ações do prefeito, como também em Campina Grande, em ações do prefeito Romero Rodrigues, como também os próprios dois pré-candidatos vão estar presentes em algumas situações juntos. Então, o que nós prevemos não é de forma alguma dizer aí de que lado estaríamos ou como estaríamos se não houvesse união. Nós entendemos que os partidos têm esse entendimento também do fortalecimento da união por um nome e que esse nome seja aquele que realmente tenha as melhores condições, volto a dizer, a partir dos critérios que serão estabelecidos em reuniões que os partidos deverão marcar com toda certeza no tempo correto. O PP, qual a pretensão do PP para 2018? Vai dentro dessa composição e vai buscar um espaço na chapa majoritária? Então, é importante. Exigência do partido? A gente sempre tem que dizer que exigência é um termo muito forte para a gente utilizar. Eu acredito que o respeito deve prevalecer em termos de espaço, de trabalho, daquilo que o partido representa, bem como, além disso, também o entendimento de que o partido tem a sua contribuição para dar. Agora, deixando bem claro aqui, aproveitando também a tua audiência, deixando bem claro que algumas pessoas fazem até, inclusive, a conjectura, né, imagina que Daniela seria candidata a vice-governadora. Então, é importante dizer que a pré-candidatura ou a decisão de pleitear um mandato será em torno, novamente, da Assembleia Legislativa. Deixar claro isso. Há quem diga claramente que o seu irmão, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, líder do governo Temer na Câmara Federal, é candidato a senador dessa vez. Não, Aguinaldo é candidato, pré-candidato, vamos dizer. Ainda se for convocado, nem tempo, tem duas vagas né, aí e está uma incógnita muito grande. O governador Ricardo Coutinho ficando no governo, como ele disse,
que vai ficar, e tem as 2 vagas aí Olha, a tranquila para pretensão dele, o disputa. trabalho dele tem sido, nenhum instante ele tem falado em torno disso, né? Algumas pessoas realmente têm falado acerca disso, até pela desenvoltura, pelo trabalho que ele vem fazendo, mas, efetivamente, a pretensão do partido em termos de Agnaldo, né, em termos de Daniela como deputado federal, é reeleição, bem como, no meu caso, também para reeleição. É bom até deixar bem claro, porque alguns, inclusive, se aproveitam Para ir nas bases. para dizer isso e já foram, né, Já. dizer nas bases que eu seria uma pretensa candidata a vice-governadora. Não, isso não existe. O governo Temer está altamente rejeitado hoje, isso é fato, todas as pesquisas demonstram isso. O seu irmão, o deputado federal Agnaldo Ribeiro, é o líder desse governo, que é rejeitado pela maioria da população na Câmara. Isso pode prejudicar de alguma forma os planos políticos de vocês? Vocês se preocupam com isso? Olha, de forma alguma, Marcos, até porque Agnaldo tem um trabalho firmado aqui na Paraíba e de quem o tempo inteiro sempre representou muito bem. Se você observar, as pessoas gostam de dizer, o viaduto do Geisel, o governador gosta muito de citar o viaduto do Geisel. O viaduto do Geisel ele só existe porque Agnaldo era ministro das cidades e trouxe esse recurso para cá e firmou, mesmo não tendo parceria política, vamos dizer assim, com o governo do Estado, mas trouxe esse recurso. Nós podemos citar o próprio Aloysio Campos, em Campina Grande, que é uma cidade dentro da cidade, onde, à época, Romero não era parceiro político. Mesmo assim, mais de 4.000 casas em Campina Grande. Nós podemos citar obras e obras aqui que eu gastaria um certo tempo no teu programa, mas eu posso dizer que o trabalho que ele tem feito, de forma alguma, permitiria que a população não reconhecesse isso na Paraíba como um todo, porque realmente ele tem feito um trabalho muito importante. E também dizer que o desgaste que o presidente Temer tem tido, e aqui há de se observar, agora está num caldeirão, vamos dizer assim, onde os desgastes, cheio de dúvidas, onde a sociedade mesmo está fazendo sua avaliação. Porque o que houve agora, e esse escândalo que está havendo com relação à delação dos irmãos, né, e que, de repente, descobre que há coisas e coisas por trás, ou seja, as dúvidas que foram colocadas agora, né, e aí o nosso lamento, porque a crise política leva a uma crise econômica. O governo, efetivamente, tinha já começado a dar sinais de retorno à economia, de crescimento econômico, como agora vem dando novamente, inclusive com a diminuição da inflação, né, a questão dos juros e também como também da retomada do emprego. Então, a importância de dizer que tudo isso sempre foi batido em cima dessa delação, das coisas que têm acontecido. Eu gosto de frisar sempre. É importante, nós estamos passando por um processo onde é importantíssimo que a população tome conhecimento. Pode-se dizer, mas essa crise no Brasil, muita gente critica. Eu vejo como algo positivo, você colocar para fora, você mostrar o que está acontecendo, porque lá no passado, seja quando foi, isso tudo estava escondido embaixo do tapete. E aí a população tem tido conhecimento. Agora, o importante é a responsabilidade dos fatos. Né? Às vezes, você dizer que alguém é suspeito, você dizer que alguém foi citado, não dá o direito de você imediatamente julgar, acusar e condenar essa pessoa antecipadamente. Quantos casos já vimos de pessoas que foram condenadas por antecipação, depois foi provado que eram inocentes, e aí, mesmo assim, para que, se você tenha de volta, vamos dizer, a possibilidade dessa pessoa ter a sua inocência restaurada de todo, a gente sabe o quanto isso é difícil. Então, o que eu vejo, resumindo tudo isso que a gente conversou, é que a crise política que se apresenta, né, envolvendo situações onde ora são verdadeiros, fatos que a gente assiste que são verdadeiros, ora são duvidosos, como a gente tem assistido essa semana, faz com que mexa-se também na economia, e aí é quando existe também o grande desgaste. Mas eu torço muito pelo país, assim como eu tenho certeza que todos os brasileiros, nós paraibanos torcemos pelo país e queremos que isso tudo passe, que a gente efetivamente passe a novamente viver um novo tempo, né? E que a política, importante também dizer, participei semana retrasada de um seminário no TRE, e nós discutimos isso, e houve uma peça muito verdadeira e muito importante. A política ela é um reflexo da sociedade, o político é um reflexo da sociedade, ele foi eleito, né, pela sociedade, por ser maioria.
pela maioria ou pelas coligações hoje, né, da forma que foi eleita. Mas a corrupção, ela vem do pequeno ao grande. Ela existe na hora que você fura uma fila, ela existe na hora que você ocupa um espaço que não é seu, ela existe na hora que você dá dinheiro para um guarda, para que você tenha a possibilidade de ficar mais no local. Então, a nossa sociedade precisa entender que os princípios da educação, os princípios de que a corrupção ela pode acontecer entre políticos, mas também na sociedade. E nós vamos permanecer tendo corrupção na política se a sociedade ela for corrupta. Por isso que a importância da educação nesse processo, educação em casa, educação na escola, para mostrar que essa história de vantagem, de querer levar vantagem em tudo, ela não vai dar em outro caminho a não ser a sua própria exposição e a não ser o seu próprio desastre e desgaste de vida e que não vale a pena. Ainda falando da atuação do senhor irmão Aguinaldo Ribeiro como líder do governo, ele demonstrou uma força muito grande junto ao governo, vencendo uma quebra de braço aí junto ao PMDB, o partido do presidente Michel Temer, por uma indicação de um cargo federal aqui na Paraíba, que é a presidência da FUNASA, que tradicionalmente, durante muitos anos, pertence a essa indicação a parlamentares do PMDB. Ele fez a indicação, conseguiu fazer a indicação da sua mãe, a ex-prefeita Virgínia Veloso Borges. Isso realçou algumas críticas a essa postura. A senhora não acha que essa é uma prática um pouco ultrapassada, deputada, de nomear, indicar parentes para cargos públicos? Acho que a metodologia não deveria ser um pouco diferente? Eu acho que ela... Ou a qualificação da sua mãe justifica Bom, ocupando um cargo? você respondeu por mim. Eu diria que eu acredito muito que as pessoas elas podem ter a oportunidade desde que elas tenham a qualificação. Você fazer uma indicação puramente política, sem que haja um nível técnico, um nível de conhecimento e uma experiência, ela sim eu condeno. Acho que é completamente equivocado. Agora, você colocar alguém, você indicar alguém que vai tratar com todo o esmero daquilo onde foi colocado, até porque essa é a condição que ela tem. Eu sei que é difícil você falar, né, de mãe, mas eu sou testemunha daquilo que ela vivenciou como prefeita por 2 vezes no município de Pilar, e a experiência que ela vivenciou com toda a sua responsabilidade, aquilo que ela construiu ali no município, a transformação que ela levou. Ou seja, ela conhece o outro lado e conhece a administração. Então, ela vai poder, e ela está já trazendo a sua experiência para a FUNASA, bem como a própria necessidade de você também ter força política para também você fazer um bom trabalho. Isso é muito importante. Então, aliado à força política, aliada ao seu comprometimento, à sua experiência e à sua competência, com toda certeza, dará frutos e um bom resultado para a FUNASA e, consequentemente, para os municípios paraibanos. Deputada Daniela Ribeiro, muito obrigado pela sua entrevista. Eu deixo agora a última palavra com a senhora para que a senhora possa abordar algum tema aí de seu interesse que a gente não conseguiu abordar nessa entrevista aqui no dia de hoje. Então, Marcos, agradecer a oportunidade, chamar a atenção, eu queria aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção ao povo paraibano para que possam acompanhar as leis que existem em seu favor, o teu direito que foi conquistado ali na Assembleia, e que muitas vezes nos frustra quando você não tem esse conhecimento, quando o cidadão não tem esse conhecimento. Então, é para isso que trabalhamos e aí continuamos e permanecemos fazendo o nosso trabalho de mandato popular, de reuniões em bairros, de buscando ter essa aproximação com a população e também dizer que estamos à disposição sempre para trazer esclarecimentos, para apresentar e trazer o trabalho que estamos realizando, bem como também ali na Assembleia de receber os cidadãos que ali chegam. Também enfatizar que daqui a pouquinho teremos esforço concentrado, houve convocação para um esforço concentrado para projetos, avaliações de projetos, análise de projetos e aprovação ou não. Mas o importante é dizer que estamos trabalhando a todo vapor. Agradecer mais uma vez o teu convite, parabenizar Alex Filho e toda Alex Pai, Alex Filho, né, e toda a sua equipe que trabalha tão bem e por ter sido tão bem recebida. Muito obrigada. Obrigado a você. Já renovo mais um convite para estar mais vezes aqui com a gente, conversando sobre o seu mandato, sobre política. Deixa eu fazer um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com um debate sobre a anulação da delação dos irmãos Batista, do Joésley Batista, do Executivo Ricardo Saldo e da JBS, e também sobre a suspensão do acordo de leniência com a JF e tudo que está envolvendo essa delação nos últimos dias, essa relação, o questionamento
o encerramento do mandato do Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República, ele que nos últimos 4 anos esteve nos holofortes aí da mídia, sendo uma das figuras de proa da Operação Lava Jato, e agora, no final do seu mandato, tem o seu trabalho bastante questionado. A gente vai conversar com 2 especialistas aqui, os advogados José Mariz e Taiguara, para saber a opinião deles, escolher a opinião deles e conversar um pouco sobre esse tema que tem impactado o país nos últimos dias. Daqui a pouquinho a gente está de volta na sequência do programa Café com Notícia desta terça-feira.